Você já parou para pensar como a humanidade ela aprende sobre ela mesma? Na natureza, a gente vê os animais, os passarinhos, as plantas simplesmente já sabendo o que tem que fazer, simplesmente através do senso de sobrevivência, né? Só que o ser humano é um pouco diferente. O ser humano, ele tem esse quesito racional, de raciocínio abstrato que dá uma confundida nele além da sobrevivência. Por exemplo, se um ser humano ele nasce e a gente simplesmente isola ele em um prédio abandonado, fechado, passa 15 anos, o que que vai ser esse ser humano? Agora, se a gente coloca esse ser humano em outro contexto, dentro de uma família, onde tem uma educação e etc., tem uma estrutura que explica para ele, tanto no presente momento, tanto através do tempo, sobre o que que ele vai se tornar aquilo o que ele pode ser, o que ele é projetado para ser. No final, a gente acaba se tornando não o que a gente é como essência, como é na natureza, algo meio tribal, mas o que a gente é projetado para ser, né? A gente quando a gente vai crescendo, a gente vai assistindo aqueles filmes da Disney, né? As mulheres, elas vão pegando as primeiras referências através de, sei lá, um cara vai vir me salvar em cima de uma torre e eu vou jogar os cabelos e ele vai descer do cavalo e vai subir os meus cabelos, etc. Enfim, as mulheres, muitas das mulheres, das meninas aprendem através dessas histórias e a Branca de Neve, etc. Os meninos, né, como é, eles acabam se interessando mais por coisas mecânicas, a gente vai assistindo aqueles filmes de carrinhos e Hot Wheels e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Refletindo sobre isso, eu estava pensando na importância das religiões, né? Como as religiões, principalmente do Egito para cá, elas foram importantes. Quando a gente vai pegando as religiões, as mitologias egípcias, as mitologias ali da Grécia, as mitologias hindus, etc., todas têm arquétipos nas suas entidades que mostram alguns padrões, né? Por exemplo, temos o deus do tempo, né? O deus Cronos. Deus Cronos, dentro dessa mitologia da, da Grécia, dentro dessa mitologia romana, da mesma forma que nós temos esse Deus lá, nós temos uma entidade, sei lá, que é o arcanjo Cassiel, que é ligado a Saturno no ocultismo também, que também representa essa divindade chamada Tempo. E da mesma forma que tem uma entidade em alguma religião que constrói, tem uma que destrói, como por exemplo Shiva, é o deus da destruição lá para os hindus, não é verdade? Então, é como se as religiões acabassem servindo como uma grande base de escola, de referência para que a humanidade vá entendendo sobre leis universais, e não apenas sobre leis universais, mas sobre ele mesmo, né? Quando eu, por exemplo, comecei a estudar Kabbalah, e eu fui estudando um pouco dos anjos, eu não entendo muito de angiologia, essas coisas, mas eu fui percebendo que, poxa, eu conheço uma pessoa que ele tem essa característica, eu conheço uma pessoa que ele tem uma característica que é meio Arcanjo Rafael, que ele ajuda as pessoas, ele tem esse dom da cura, né? Outras pessoas, por exemplo, eu me identifico muito com o Arcanjo Cassiel, né? Que é o arcanjo dos tristes e dos oprimidos. Eu gosto muito desse senso de justiça. Eu sou um cara mais, digamos que revolucionário, não tanto conservador, apesar de eu achar que é importante a gente conservar muitos dos nossos valores. E Cassiel, que tá ligado com o tempo, né? E ele, quando a gente vai estudando esse arquétipo dessa personificação de Saturno, que é Cassiel, esse arquétipo a gente vai observando em outros tipos de religiões que têm seres semelhantes a Cassiel, né? Como, por exemplo, tem é, o seu tranca-rua, né? Que tem a história do seu tranca-rua que ele acaba na história do seu tranca-rua, enfim, lá da Umbanda, do Candomblé, enfim, na mitologia dele lá, ele acabou perdendo uma mulher, né? E por ele perder essa mulher, ele, enfim, ele
cria um senso de justiça para poder ajudar aqueles injustiçados na vida, aqueles que vão ser perseguidos, enfim. Enfim, tem diversos tipos de exemplos de entidades através de mitologia, da Umbanda, desde a Grécia, que vão ensinando o ser humano e vão dando uma referência ao ser humano sobre quem ele é, ou sobre quem ele pode ser, para a gente ter meio que algo para nos guiar. Mas o que que eu fico me perguntando hoje em dia é como é que tá? Como é que a criançada, os adolescentes, os jovens como eu, em quem eles estão se baseando, né? Da mesma forma que eu falei que nós aprendíamos, os mais velhos aprendiam na missa, eu faço parte de uma geração que aprendeu muito com a Disney. Eu pessoalmente não, mas acredito que uma galera sim, né? A mina lá aprendeu que, pô, vai chegar um cara lá do nada, puta de um cavaleiro lá e joga as tranças que ele vai, enfim. E hoje em dia, as meninas de 13, 14 anos, elas estão se inspirando em influenciadores, né? E isso é muito louco, porque esses influenciadores, eles não são seres muito exemplares, no sentido de que eles têm uma base que vão construir algo para a sociedade ao ponto de serem um exemplo para as crianças ou algo do tipo, né? E é interessante porque quando a gente vai refletindo sobre o caminho na qual o ser humano está indo, a gente vai percebendo que ele está indo para um caminho realmente do caos, né? E observando por um ponto de vista positivo, eu acabo vendo que talvez esse caos esteja vindo, não esteja vindo em si, mas esteja presente nesse momento para depois algo ser construído novamente, né? Eu acho triste algumas pessoas se perderem através de falsas referências na internet, mas quando a gente para para pensar, quando a gente para para observar o mundo, a gente vê que essas referências nas quais os mais velhos eles já tinham, elas já tinham sido elas já estavam sendo se perdendo, né? Deu até uma gaguejada aqui. Quando a gente vê um jovem na rua que não tem muita referência, ele tá roubando, que ele ouve músicas na qual não é muito alinhada com alguns valores éticos e morais, e ele acompanha algumas filosofias preconceituosas, etc. Quando a gente vai ver a estrutura da família dessa pessoa, ele às vezes ele pode até ter tido um pai e uma mãe, só que um pai e uma mãe que não tiveram tempo para dar atenção para o filho, para poder explicar de uma forma muito paciente algumas coisas para os filhos. E muitas vezes essas pessoas que a gente vê em precariedade, jovens, principalmente os jovens, eles não tiveram uma base que deram referências para eles como uma família de conservador deu essa referência para eles. É, e a gente vai percebendo que antes isso só afetava a classe mais baixa. Hoje em dia, através da internet, as influências problemáticas, elas estão chegando lá na galera lá do alto, da classe mais alta, dos celestiais, e isso está atrapalhando eles e fazendo com que eles mesmos fiquem meio desesperados. Poxa, e agora, né? Uma escola de 15, eu pago uma escola de 15 mil mensal pro meu filho e ele tá fumando maconha, foi, né? Eu pago uma escola de 15 mil pra minha filha e, pô, já tá grávida aí com 13 anos, o que que tá acontecendo, não é verdade? Então, a galera que medita, a galera louca da espiritualidade, essa galera que passou por uma etapa de vida na qual teve uma transformação de informações através da meditação, ela vai ser muito útil nesses próximos tempos, nesses próximos dias, né? Eu mesmo, no início da minha jornada espiritual, eu passei por uma fase de loucura, porque quando a gente vai estudar muitos conceitos do ocultismo, mitologia, etc., a gente acaba vendo algumas histórias e esse entidade da Umbanda serve para isso, ele tem um poder de não sei o que, aí a gente vai frequentando centros espíritas, centros esotéricos,
vai conhecendo médiuns que fazem curas milagrosas e ficam se perguntando: nossa, como é que esse médium consegue fazer isso? Será que eu consigo? Aí, por exemplo, quando eu comecei a praticar a minha mediunidade, eu percebi que eu conseguia fazer também, né? Isso fica tão confuso assim, o que que é verdade, o que que é mentira, o que que é mentira e o que que é mitologia, que muitas vezes aquele irmão que está numa jornada profunda, eh, de estudo da espiritualidade, que não demora 2, 3 anos, demora às vezes uma década, essa pessoa ela acaba entrando numa fase evolutiva espiritualmente falando, da fase da loucura. Essa fase da loucura eu considero até como muitas vezes normal. Claro que o problema é quando essa fase da loucura ela se permanece. É quando essa fase da loucura ela não é transcendida. Se a fase da loucura, que é o ato de você literalizar metáforas mitológicas que se apresentam para você através de estudos espirituais, não for transcendida, você, em vez de ser um bom profeta, um bom pastor, digamos assim, essa pessoa acaba virando um falso profeta, um falso pastor, apesar dessa mesma pessoa ter uma intenção maravilhosa e uma sensação de ser um missionário de Deus que quer ajudar as pessoas. É muito fácil querer ajudar as pessoas, é muito fácil ser um mago, mas não é fácil ser um Cristo. É por isso que eu ligo muito, eu gosto muito da história de Jesus, né? Porque quando ele vai carregando aquela coroa de espinhos, a gente percebe que aquela coroa de espinhos, ela sangra, né, a testa dele e vai descendo aquele sangue. A gente percebe que a coroa dele tem um peso enorme, que para que ele ser aquele cara que foi para a cruz e se sacrificou pela humanidade, ao ponto de salvar a humanidade, ele teve que carregar uma coroa que para que ele tivesse aquela coroa, ele sofresse também. Aí, Daniel, o que que você está querendo falar? Eu vou tentar resumir. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento é uma simples informação, né? Eu, por exemplo, eu escrevi um livro, eu posso te dar esse livro e você vai poder adquirir conhecimento, porque naquele livro tem muitas informações. A sabedoria é quando você, através da jornada da vida, através da jornada da gnose da vida, você vai assimilando aquelas informações e transformando-as em sabedorias. Você vai assimilando aquelas informações ao ponto de entender aquelas informações de forma prática. Então, qual é o peso da coroa de Jesus Cristo? Às vezes a pessoa pode ter um conhecimento, a pessoa pode saber dar um passe, né? A pessoa pode estudar reiki, saber dar reiki, etc. Mas aquilo dali é um conhecimento, aquilo dali é uma sabedoria. Mas imagina o peso da coroa, da sabedoria de um Cristo, não é verdade? Então, essa metáfora da coroa, para quem não entende essa metáfora, assim, é um ponto de vista meu, é uma interpretação pessoal minha. Mas quando a gente vai na Umbanda, quando a gente vai em religiões de matriz africana, eles falam da coroa, eles falam da cabeça, do ori, né, do conhecimento que você carrega. Então, quando a gente vai para o catolicismo e para a Bíblia, para a história de Jesus, eu interpreto a coroa de espinhos de Jesus Cristo como a sabedoria, né? E tem uma coisa que é interessante também, só para finalizar essa reflexão de hoje, que não tem um tema muito específico, né? Mas o tema específico desse vídeo é simplesmente refletir sobre para onde a humanidade está indo e como tudo está se tornando caos e o que que a gente pode fazer para ajudar, como a gente pode se posicionar e e de que forma responsável a gente pode se posicionar nesse caos, né? Enfim, na Bíblia, Jesus, ele meio que desaparece eu acho que 16, 17 anos, depois ele vai aparecer depois com 28, 29, não sei o quê. Aonde é que ele estava, né? É, nas grandes ordens esotéricas que advêm da antiga escola egípcia, de Hermes Trismegisto, e até mesmo antes. Inclusive a filosofia veio do Egito, não da Grécia, né?
Era uma prática que se chamava Heket, eu não vou entrar nesse detalhe, mas enfim. A iniciação, ela começou, os primeiros, digamos que os primeiros frutos do que nós entendemos como iniciação espiritual, a gnose, ela iniciou no Egito. E depois ela foi seguindo através da Ordem Rosa Cruz, que conservou muitas coisas do Egito, e através da maçonaria posteriormente, e assim vai. E numa iniciação espiritual, um iniciado ele passa por diversos testes psicológicos. Ele, ele é uma pessoa que ele é confrontado. O mestre que faz a iniciação do iniciado coloca o iniciado para poder olhar para as próprias sombras, ao ponto de entrar naquilo que nós chamamos de noite escura da alma, para poder olhar para dentro. Enfim, aonde Jesus estava quando ele sumiu na Bíblia? Às vezes eu pego esse sacrifício dele, em vez de botar esse sacrifício, aquela cena lá da Paixão de Cristo, lá no final, eu coloco no meio. Ele meio que estava na busca, aí depois ele foi para o Egito. Isso eu tô tirando do meu rabo, isso que eu tô falando é uma teoria do Daniel. Eu tô tirando diretamente do meu rabo. Jesus sumiu, aí ele foi pro Egito, aí ele passou por uma iniciação onde ele aprendeu muita coisa, aí depois ele voltou e saiu curando todo mundo. Por quê? Porque se Jesus não tivesse adquirido uma sabedoria, transformado o conhecimento em sabedoria antes de sair por aí curando as pessoas, ele não tinha curado ninguém. O que ele seria? Ah, mas Jesus era Deus. Sim, Jesus era Deus, mas era humano também. Então, apesar de Deus, apesar dele ter essa centelha, ele também tinha que passar por a experiência de aprender para poder executar a cura que ele veio executar, a cura que ele veio curar nas pessoas, né? Enfim, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, né? Fala isso, fala esse eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Fala esse eu sou até você entender quem é Deus. Repete, 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 né? Jesus meio que tentou explicar isso pra gente, muita gente não entendeu ainda. Saint-Germain, agora, né, com esse negócio dos sete raios aí, os mestres ascensionados, etc., tá trazendo isso novamente também. Enfim, que a gente possa aprender pra gente entender que da nossa importância do nosso eu sou, né, da nossa centelha divina, ao mesmo tempo refletir sobre tudo isso que a gente falou, sobre o caos que tá o mundo, e que não adianta também a gente simplesmente pegar uns conteúdos na internet, uns e-book, ficar assistindo vídeo de coach e achar que já tá apto para salvar um monte de gente, né? Isso se chama prepotência, né? A gente precisa passar por experiência na vida para poder estar preparado para ajudar alguém. Senão a gente às vezes acaba desviando do que ajudando, não é verdade? A gente viu aquele Pastor Mirim, né? Tá perto, tá perto, tá perto, tá perto. Não é verdade? Será que ele tem sabedoria de vida realmente para executar, dar um conselho de adulto para a pessoa? Ou só falar, a sua vida vai mudar daqui a 5 dias. Eu tô sentindo que a sua mãe vai sair do câncer. Será que é só isso? Então é isso. Fiquem bem.